da grande maioria, né? Então, o que você tem? Você tem como elemento estrutural a universalização do uso e da propriedade do automóvel como política de Estado, né? O segundo, em cima disso, o que mais recentemente ele tem feito é criar subsídios e criar privilégios permanentes para o automóvel. Então, por exemplo, nós tivemos durante um grande tempo, isso foi um dos fatores que estourou a Petrobras, não só o que se fala de corrupção, mas isso aí foi subsidiar a gasolina com a CID, gasolina barata, abaixo dos preços internacionais, a questão de usar um produto público que havia essencialmente pelo automóvel. Ele ocupa mais de 80%, quase 90% da via para ele circular e parar. E ele não paga isso que ele fez, quer dizer, tudo que ele paga não chega nem de perto ao que ele tem. Os estacionamentos da grande maioria das cidades são grátis, né? E os impostos reduzidos ou isentos para os automóveis. Recentemente a gente viu até isenções. Depois, o que ele faz? Exatamente como foi colocado. Quer dizer, a gente tem a violência no trânsito, que eu considero como uma das maiores desastres de políticas públicas, mas onde eu estava ouvindo, junto com isso vem a poluição, da qual o automóvel é um dos principais responsáveis, com efeito estufa, e que leva mais uma quantidade quase parecida com o desastre que a gente tem de violência no trânsito, que é da ordem, a gente trabalha no Brasil, na ordem de 42 oficiais, 1.000 mortos por ano, a 60 mil mortos por ano, né? Para isso aí, nós temos uma produção, eu digo, de exército de pessoas com deficiência. Nós fabricamos pessoas com deficiência com política pública, não é com outra coisa, com política pública. E isso vai para 200 mil pessoas com deficiência. E há um custo estimado, aí, esse custo varia, da ordem de 540 bilhões. Vocês imaginem o que a gente faria com 540 bilhões nas políticas públicas. E a outra coisa é a própria organização do mercado imobiliário, que cria grandes vazios urbanos, aumentando os custos enormemente. Então, vocês imaginam, nós temos uma política de mobilidade que ela é predatória. E ela é uma política de Estado. Nós não matamos porque o motorista é mal educado. Nós matamos no trânsito porque o Estado é omisso. Para cada multa realizada no Brasil, por exemplo, em São Paulo, 14 mil deixam de ser feitas. É um Estado omisso. Ele não fiscaliza. Nós temos um judiciário comprometido com isso, de cima a baixo. Isso, para mim, quando me pergunto qual é o maior problema de mobilidade que nós temos no Brasil, para mim é a violência no trânsito. Não é nenhum outro. Não é o transporte ruim, não é nada disso. É matar com política pública. Isso é responsabilidade não do motorista, é do Estado brasileiro. Eu queria dizer que a outra, nessa mesma linha de universalizar o uso e a propriedade, segundo a NTT, em 2012, que eu tenho aqui, nós gastamos 205 bilhões de reais com mobilidade, dos quais 162 bilhões é para o transporte individual, 80% para ele. E que Estado é esse, né? Aí, o que é o transporte público? O transporte público, aí já é diferente. Tanto o transporte público como as calçadas, o resto, é uma solução de mercado, não é uma solução pública. Ele joga para o mercado para resolver isso. Como é que ele faz? Em primeiro lugar, o usuário é o principal financiador do sistema, né? Aí, o que ele faz? Ele paga 20% das políticas sociais, ele paga 15% do que sobrou de imposto. Depois de muita briga, a gente conseguiu uns 10% a menos de imposto. Ele tem um pedágio, por incrível que pareça, todo mundo é contra o pedágio do automóvel, mas o usuário de transporte público paga o pedágio. Por quê? Para ter um ônibus no congestionamento, o custo do transporte aumenta em 20%. 20%, não é uma coisinha pequena, é 20%. Nós temos, o usuário também paga a renovação de frota.
Só para a gente ter ideia de algumas coisas básicas. As calçadas. Quem paga as calçadas? É o usuário. O Estado não paga nem as calçadas públicas, onde tem grande massa. Aliás, as prefeituras não sabem quais são as vias principais de pedestre de sua cidade. Quais são os principais corredores? Agora, pergunta para qualquer engenheiro de tráfego, ele sabe direitinho quantos veículos passam ali, de que jeito, qual é o sistema viário principal, sabe bonitinho. Sabe explicar nada sobre bicicleta, nada sobre volume de passageiro, mobilidade, nada sobre calçada e coisa. Por quê? Porque isso não interessa. Ele sabe sobre transporte público, mas ele nunca vê esse outro lado, quer dizer, o transporte público direto no congestionamento, os carros tudo parados nas vias onde ele passa, até em ponto de ônibus você tem carro parado, e tudo bem. Vocês estão vivendo, quem não é daqui de Brasília, na maior farra de estacionamento que o país tem. E os caras param em qualquer lugar. Eles não só param em lugar proibido, em curva, em tudo. E aí depois ainda tem todas essas áreas verdes que vocês veem, eles ainda estão doidos para ocupar tudo. Sem pagar nada. Tudo de graça. Com a anuência do governo. Né? Que mais? E o sistema metroferroviário no Brasil? Coitados. Né? Vai começar a fazer, entre projetar e implantar, mais de 10 anos. Por quê? Aí um cara levanta e diz, olha, ele está... Eu já ouvi até isso. O cara diz assim, eu sou contra aquelas vias elevadas porque ele olha dentro da minha casa. Vocês acreditam? E aí, cadê a minha privacidade? O trem passa e ele passa a olhar dentro da casa do cara. O prédio da frente não tira a intimidade dele, mas o transporte público... São Paulo também houve uma movimentação em área de alta renda, porque o metrô ia trazer gente diferenciada. Aqui houve também, quando o metrô foi feito, não é? Quem é daqui sabe, gente, vocês estão trazer aquele pessoal das cidades satélites aqui no plano piloto. Olha que horror. Os caras vêm de ônibus, mas de metrô, não. Vamos devagar com isso. Outra coisa, só para vocês terem ideia, o absurdo que é a política, nós temos os dados aqui da NTP, que em 2011, sabe quantos quilômetros você tinha de vias prioritárias, vias exclusivas, faixas e tal? Nós tínhamos 410 quilômetros. No Brasil inteiro, desses 410 quilômetros, sabe quanto que ocupava do sistema viário existente? 0,12%. Sabe quantos daqueles aonde o ônibus circula? 0,60%. E ultimamente a gente viu São Paulo, viu vários lugares assim, explodindo com faixas exclusivas em vários lugares e tal. Eu fiz um cálculo por cima, não sei se eu chutei para baixo, eu acho que para cima, 1.600, do ano em 2011 até agora, então vamos imaginar que a gente está com 1.600 quilômetros de faixas de via exclusiva. Sabe para quanto foi? Para 0,48% das vias para circulação de ônibus exclusiva e do conjunto das vias, aí agora passou legal de 1%, é 2,4%. Aí a gente pega a lei da mobilidade, aí começa a gente dizer, pô, tá bom que a gente diz que tem lei que pega e lei que não pega, eu espero que a gente lute bastante para se pegar, porque ela trouxe coisas que eu participei dela de cada pontinho lá no Ministério da Cidade, a gente foi cavando um a um, levamos um tempão, quase 20 anos para tirar ela. 17 anos. 17 anos, né? Para essa lei ela ser aprovada. E algumas coisas a gente escondeu. A gente não falou, não alardeou, ficou quietinho para ver se ele passava. Uma delas é um artigo que diz: a rua tem que ser ocupada proporcional àquilo que você transporta. Se você transportar aquilo, aí eu costumo brincar e dizer o seguinte: gente, olha que coisa, a gente faz um esforço danado para fazer BRT, para fazer ciclovias, com três companheiros, para a gente querer calçadas melhores, e a gente fica aí se preocupando com esses espaços. Na realidade, a gente devia fazer o contrário. Nós devíamos fazer corredores de automóvel. Aqui, cada via, a gente pega 30% do sistema viário da cidade e põe o carro.
Quer dizer, ele usurpa uma ordem de quase 70% que não é dele. A gente tem que pegar esses 70% de volta. Então a gente deveria organizar a cidade fazendo corredores de automóvel para circular e estacionar. Não esqueça esse detalhe, hein? Tem que estacionar nesse mesmo 30%. Ok? Quem é que fala isso? Pô, eu já vi, às vezes eu vou para algumas palestras, quem fica mais desesperado é o jornalista. Aí ela olha para mim e diz, cara, você está querendo acabar com o carro? Não, estou querendo dar a ele o espaço que a lei diz. Então, o que a gente parte? Em primeiro lugar, democratizar a via pública é um dos principais elementos, seja para a segurança, seja para que a gente tenha uma cidade das pessoas e não cidade dos carros. Então, ela tem que ser proporcional ao transporte, como eu falei. A prioridade na lei é transporte não motorizado, transporte público, depois o automóvel, né? E as calçadas e a bicicleta deviam ocupar 40% desse espaço, o ônibus, os outros 30%. Né? Então, o que? Eu não posso pegar um segundinho dele? Então, vamos lá. Então, o que a gente defende? Aí, no caso, o MDT vem defendendo. Em primeiro lugar, tem um fundo de transporte público e não motorizado. Como? Recursos de estacionamento, pedágios e setor imobiliário. Aí, para a gente pegar, por que não pega? Eu digo que quem tem imóvel, ele valoriza com o vento, né? Passa assim o vento. Eu comprei um apartamento de R$85 mil em 1998. Ele com o vento hoje já está mais de 1 milhão. Eu não fiz nada, não gastei um tostão dentro do apartamento, não pus nem pintei. Ele já valorizou tudo isso. É incrível, não é uma mágica? É uma mágica. E isso eu não pago quase nada. Se eu vou ver quanto eu pago de IPTU, é ridículo para o valor do apartamento. E tudo bem, todo mundo acha normal. O que a gente defende? Restringir estacionamento, todas as vias que circulam ônibus, todo estacionamento nas áreas centrais, taxar os estacionamentos, incentivar estacionamentos nas periferias. E aí, estou colocando, eu estou entrando no meu tema, que é a participação popular. Aí a lei, ela já fala um monte de coisa, a gente não precisa... Então, o que o controle social coloca? Nós temos que ter direito a um serviço de qualidade. Olha que interessante, só isso. E o que é isso? Prestação de contas periódica dos trabalhos do que for realizado. Está na lei, eu não estou inventando nada disso. Avaliação periódica da satisfação dos usuários. Na sua cidade, vocês conhecem a última avaliação feita? Eu acho que pouca gente conhece. Tem que ter o controle do planejamento, a gente tem que saber o que os caras vão fazer. É uma dificuldade para a gente tirar. Fiscalização, gente. Você já imaginou? Fiscalização é outro tema abstrato. Criar conselhos com a participação dos governos, sociedade civil e operadores. Eles criam, daqui a pouco esconde. A gente tem o conselho das cidades, que tinha uma participação. A gente está agora na expectativa para ver se o conselho continua ou não. Tem os conselhos locais, aí a gente vai ver como é que é. Isso aí é lei. Não é nós que estamos inventando nem reivindicando. E uma avaliação da política nacional de mobilidade. O que ela põe? Publicização dos custos das gratuidades. A gente teria de saber quanto o usuário paga mais com as gratuidades. Os contratos têm que ser licitados. Essa é outra briga. Ser informado dos pontos de embarque, de itinerário, horário, tarifa. Não sei se vocês veem que isso aqui é uma coisa normal. E uma linguagem acessível e fácil de compreensão. De quê? Dos direitos e responsabilidades, direitos e obrigações. Isso aqui, gente, eu estou repetindo a lei de mobilidade. E a outra coisa, tarifas justas. Como é que a gente chega nessa tarifa justa? Em primeiro lugar, o usuário não pagando tudo. Então, o que tem que pagar? O setor imobiliário, a gasolina, os governos, o próprio empresário do vale de transporte, que paga muito pouco do valor total. E o outro, nós temos de garantir a acessibilidade universal em todos os níveis de coisa.
A última coisa que coloca muito claramente é a questão de exigir plano de mobilidade. Isso já foi falado e eu acho que a gente tem de brigar muito, porque, como disse a Nívia, é isso que vai mudar. Então, gente, terminando, antes que a Nívia me deu os pontapézinhos aqui por baixo, como é que a gente encerraria isso? Em primeiro lugar, todo mundo gosta de falar, vamos ocupar, né? Movimento popular, isso eu gosto de falar para o movimento popular, vamos ocupar os terrenos, vamos ocupar lá. A nossa máxima no MDT não é essa. Nós vamos ocupar as ruas, vamos lá naquilo que é nosso direito, vamos tomar conta delas. Eu até estava brincando na outra aqui, que os ciclistas deveriam pegar todos os estacionamentos e às 5 horas da manhã lá, sentar ali, ficar rodando ali e não deixar os carros estacionar. Esse estacionamento é nosso. Tudo que é estacionamento devia ser ciclofaixa ou ser... você faz uma rede cicloviária num instantinho, gastando quanto, hein? Uma marcaçãozinha no chão só. E uma plaquinha dizendo que é proibido estacionar. Está feito o sistema cicloviário da cidade inteira. Ah, não quero usar só para ciclovia. Vamos aumentar a calçada. Puxamos a calçada até ali, pronto. Ah, não, está faltando árvore. Ah, vamos plantar ali no estacionamento. Olha que coisa legal. Está tudo na mão. Então, a grande marca que a gente está fazendo é isso. E a outra, gente, está na hora da gente discutir profundamente como é que a gente implanta o que a gente conseguiu do transporte como direito social. Então, aí pego aqui a experiência aí do companheiro. Vocês têm uma coisa chamada Sistema Único de Saúde. Como é que a gente constrói? Como é que a gente constrói o Sistema Único de Mobilidade? Quais são as bases? Por onde vai passar isso? No MDT, nós tiramos nosso plano de ação e aí nós estamos nos comprometendo, a ideia é fazer um monte de seminários, curtinhos, de meio período, para construir um pacto da sociedade pelo transporte público como direito social. Que propostas a gente pode fazer? Mas não uma proposta redonda para apresentar lá para o governo, não. O que é que cada um pode fazer para que isso vire realidade? Então vamos juntar. E a característica do MDT é que nós não somos... a diversidade. Dentro da nossa direção a gente tem movimento social, trabalhador de transporte, empresário de ônibus, pessoal de metrô, secretário, temos engenheiro, arquiteto, tem um monte de coisa. A gente tem que pegar a visão de todo mundo. Geralmente, quando os caras participam da reunião, eu digo, pô, mas como é que eu vou conseguir construir alguma coisa com o empresário do meu lado? Né? Ou com um fabricante de equipamento? E esse é o desafio. A gente só vai construir a mobilidade sustentável quando a gente perceber que ela não se constrói com um ator, ela se constrói com um conjunto, né? Então, o que o MDT vai tentar fazer é fazer isso nesse sentido, e a outra, a gente está querendo fazer, a gente faz um curso que a gente está aí tentando ver um financiamento, e a gente pretende ver se a gente atinge 600 lideranças do movimento social, mas a gente já percebeu que não é só o movimento social que tem que fazer isso, é discutir a política pública. As pessoas se despertam. Qual o tema mais popular que futebol? É a mobilidade. Eu duvido que vocês vão para qualquer lugar e não puxar o tema de mobilidade, todo mundo tem opinião. Quando você chama para eles discutirem isso e diz, você faria um plano de mobilidade para a sua cidade ou para a cidade que você pensa? O cara diz, eu faço. E tem um monte de ideias. E o curso que a gente faz é isso. É um dia, a gente fala um monte de coisa, falar lá 3 horas e depois eles têm de fazer um plano de mobilidade e apresentar. E fazem. Por incrível que pareça, fazem. A gente já pegou o pessoal do movimento popular, já pegamos os estudantes, e a gente descobriu que vai para dentro das prefeituras, quem fala é só a elitezinha que discute política de mobilidade. Vai para dentro das empresas de ônibus, é aquela elitezinha. Vai juntar os arquitetos, é aquela elitezinha que discute mobilidade. O resto tudo não discute. E a gente tem de contaminar toda a sociedade com esse tema, porque esse tema é sangue, é o que faz funcionar.
é o que dá alegria, é o que transforma. É o nosso tema, mobilidade sustentável.